Esse é o trabalho da disciplina de oclusão. Vou falar sobre a curva de Spee e de Wilson na ortodontia. Meu nome é Débora, faço a faculdade de odontologia na Unisociesc de Jaraguá do Sul. Referente ao plano oclusal. O plano oclusal é estabelecido por uma linha reta traçada do último dente inferior erupcionado até a borda incisal dos incisivos centrais inferiores. Na imagem, a gente tem uma visão frontal e uma visão lateral. Então, essa linha é traçada da oclusal do último dente inferior, como segue na seta vermelha, até a incisal dos incisivos centrais inferiores. As biomecânicas ortodônticas atuam nos processos dentoalveolares, estabelecendo mudança no plano oclusal no sentido horário ou anti-horário. A rotação do plano oclusal no sentido anti-horário significa fechamento de mordida, e a rotação do plano oclusal no sentido horário significa abertura de mordida. Então, na rotação no sentido anti-horário, fechamento de mordida, e no sentido horário, abertura de mordida. O plano oclusal é fator importante na obtenção da harmonia funcional no final do tratamento ortodôntico. Para tanto, os slots, que é no bract a canaleta que passa o fio, tanto superiores quanto inferiores, as bordas incisais dos incisivos superiores e as bordas incisais dos incisivos inferiores devem estar paralelas ao plano oclusal. Então, elas têm que estar paralelas, conforme foi falado do plano oclusal no slide anterior. Referente à curva de Spee. A curva de Spee é uma linha imaginária, curva no sentido antero-posterior, da frente para trás, que tangencia as pontas de cúspides vestibulares dos dentes posteriores e as bordas incisais dos incisivos. Essa curva foi descrita por von Spee, por isso levou seu nome de curva de Spee. Em 1890, ela foi considerada como côncava nos dentes inferiores e convexa no nível dos dentes superiores, sendo o ponto mais inferior da cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior. Então, côncava, como descreve na imagem, nos dentes inferiores e convexa nos dentes superiores. Em ortodontia, estuda-se a curva de Spee considerando a arcada inferior e tendo como referência o ponto mais inferior da região entre a cúspide vestibular do primeiro molar inferior e a cúspide vestibular do primeiro pré-molar inferior com relação ao plano oclusal. No planejamento ortodôntico, deve-se considerar a curva de Spee por causa da necessidade de espaço para seu nivelamento. Em casos onde não tem extrações, o nivelamento da curva de Spee inclina os incisivos inferiores para vestibular, aumentando o perímetro do arco inferior. A curva de Spee deve manter harmonia com os movimentos funcionais da oclusão em protrusiva, ou que seja, para frente, e em lateroprotusão, que é lá para lateral e para frente. O tratamento ortodôntico pode ser finalizado estando a curva de Spee relativamente plana, como mostra na imagem, está relativamente plana. No entanto, tendenciará a traçar uma trajetória curva através da função mastigatória após a remoção do aparelho ortodôntico. Sobre a curva de Wilson.
Em 1911, Wilson verificou que os dentes inferiores posteriores apresentavam inclinação paralingual, observada como sendo uma linha que tangencia a curvatura oclusal através das pontas das cúspides vestibulares e linguais dos dentes inferiores posteriores no sentido transversal. Quanto mais acentuada a curva de Wilson, mais inclinado paralingual estará o plano oclusal dos molares inferiores, estando as cúspides cêntricas dos molares, cúspides vestibulares, mais altas em relação às cúspides linguais. A curva de Wilson sofre variação em função dos torques que são incorporados aos bractes e aos tubos dos dentes posteriores e inferiores no tratamento ortodôntico. Quanto mais torque negativo apresentarem os tubos molares inferiores, mais inclinação será dada à curva de Wilson, acentuando as cúspides cêntricas. O torque dos dentes posteriores e inferiores devem estar em harmonia com os torques dos caninos a fim de apresentar boa oclusão funcional, oclusão mutuamente protegida. Na imagem, eu consegui achar uma imagem que descreve a parte superior de molar a canino. Inferior, infelizmente, não consegui encontrar, mas é mais ou menos a mesma situação, só seria na parte inferior essa colocação dos bractes e do aparelho. As referências que eu utilizei principalmente foram do livro Tratamentos das Desordens Temporomandibulares, e alguns artigos e sites que a gente encontra na internet.